Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês um pouquinho diferente dos vídeos que eu tenho feito aqui. Agora que eu tenho uma vida pública, né? Eu acho que tudo que acontece eu tenho que estar passando pra vocês, porque isso é bom, né? Aqui estou criando agora aqui novos amigos, uma família nova, e eu acho que isso é legal tá compartilhando, até porque tem pessoas que também passam por isso, né? Como eu também estou passando. Gente, no início do ano, no início não, em maio, eu tive crise de ansiedade e foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil pra mim, sabe? Em maio, depois da pandemia começou, assim, depois que a pandemia começou, eu comecei a ter ansiedade. E aí foi um momento muito difícil pra mim, muito difícil. Porque, assim, gente, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu tinha vários sintomas horríveis, mas eu não conseguia assim entender, poxa, eu não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Tipo, eu não conseguia entender o que tava acontecendo comigo, eu não conseguia entender. E tipo, foi muito, muito, muito difícil pra mim, porque eu achava que eu tava doente, eu achava que eu tava com alguma coisa, que eu tava com alguma doença. Eu cheguei a fazer vários exames. Por um momento eu pensei que eu tava com problema de estômago e eu não tava. Depois eu pensei que eu tava com algum problema de saúde, alguma coisa, e eu não tava. Gente, foi muito, muito difícil, porque foram dias terríveis pra mim. Eu não sentia vontade de levantar da cama, eu não sentia vontade de fazer nada, só de ficar deitada, sabe? Eu não tinha ânimo pra me arrumar, mesmo que eu me arrumasse, eu não via graça em me arrumar. E foram momentos terríveis pra mim, foram momentos de sofrimento, eu não entendia porque tudo aquilo estava acontecendo, sabe? Porque foi muito, muito difícil, gente, muito, muito difícil. Tipo, meu estômago atacava, eu achava que eu tava com problema de estômago, não tava. Aí eu sentia muita dor de cabeça forte. Eu tinha, assim, tinha a sensação de o corpo tá pegando fogo, gente, era uma sensação horrível, o corpo parecia tá pegando fogo, sabe? Minha pressão baixava muito, porque eu ficava, assim, preocupada, assim, ficava muito ligada, assim, não entendia o que estava acontecendo, eu ficava naquele pânico, e aí minha pressão acabava baixando, e eu já tinha ido no médico, eu não sabia mais o que fazer, sabe? E foi aí que eu disse, eu acho que eu tô com alguma coisa, eu achava que eu tava com depressão, com alguma coisa, porque já que eu fazia exame e não dava problema nenhum, eu disse, alguma coisa eu tenho, Deus, mas eu não sei o que é. E aí eu resolvi procurar ajuda da psiquiatra e da psicóloga. E aí, gente, eu tô procurando aqui no caderno alguns dos sintomas que eu tive, que eu gosto de anotar, porque assim, às vezes a gente sente novamente aquilo, mas a gente fica sem entender, porque assim, é como se nossos olhos estivessem fechados, que a gente vê as coisas acontecendo e a gente não entende o porquê que tá acontecendo aquilo com a gente. Tipo, é cada sensação estranha que a gente tem, sabe? Que a gente fica pensando, meu Deus, isso não é normal. O que tá acontecendo comigo? A gente fica naquele pânico, a gente acha que tá doente, a gente acha que tá com algum problema de saúde, sabe? E é tudo só emocional. E, gente, foram tantos sintomas que eu senti, tantos sintomas que eu já não sabia o que fazer, sabe? Eu não tinha ânimo pra levantar da cama, não tinha ânimo pra nada. Qualquer notícia que me dessem ruim já me abalava, sabe? E até hoje ainda me abala, tipo, qualquer notícia que eu recebo ruim me abala. Quando alguém fazia ligação pra mim, tipo, eu já achava que era alguma coisa que tinha acontecido. Quando alguém mandava mensagem pra mim, eu já achava que era problema, que era alguma coisa.
Então eu só ficava no pânico, tipo, eu achava tudo que, sabe, tudo que era alguma coisa, tudo que era algum problema, e eu não sentia nem mais vontade de atender o telefone, eu não sentia vontade de comer, eu não sentia vontade de fazer nada, gente. Foram momentos muito difíceis. Às vezes eu conseguia brincar com a minha filha, teve um momento que eu já não conseguia brincar com ela e eu sofria por não conseguir brincar com ela. Foram momentos muito difíceis pra mim, sabe? E eu busquei a ajuda da psicóloga e da psiquiatra, e foram elas que me ajudaram e me ajudam, porque eu continuo, né? Graças a Deus eu achei uma psiquiatra muito boa, que ela não é, assim, eu não julgo quem toma remédios, não. Eu também tomo, e acho que vocês devem, assim, quem passar por isso deve seguir a orientação médica, porque nada melhor do que o médico para dizer o que é melhor para vocês, sabem? E, gente, a médica me passou algumas fórmulas naturais que me fizeram muito bem, me acalmaram bastante, me deixaram mais tranquila. Fiz alguns exames de saúde, tava tudo ok, só tinha um, que era o cortisol, que não tava bem, tava um pouquinho alterado, e como tava alterado, com certeza foi por isso que tava, assim, eu não andava muito estressada e não dormia bem, então tudo isso altera, né? E aí, gente, foram momentos muito difíceis pra mim, muito, muito difíceis. E hoje, assim, eu passei por um momento, assim, que eu até me assustei. Tipo, eu fui, fiz as coisas de casa, tudo normal, e de repente eu queria ficar deitada na cama, gente. Eu não queria levantar da cama, tipo. Aí depois que eu acabei de fazer as coisas, eu quis ficar deitada na cama. Aí eu disse, meu Deus, eu não sou assim, não ando assim mais, eu não tô tendo nenhuma crise de ansiedade. Mas é assim, gente, às vezes as coisas acontecem e a gente nem percebe, a gente deixa aquilo penetrar no coração, penetrar na mente, deixa as preocupações, sabe, entrar demais na nossa mente, sabe, fica muito preocupada, aquele excesso de ansiedade, preocupação com tudo. E aí é nesse momento que a mente cansa, a mente não aguenta. A mente não aguenta, a gente acaba ficando com crise de ansiedade, entre outras coisas. E eu ainda faço o acompanhamento, né, com os médicos. Mas hoje foi um dia muito, foi muito difícil pra mim, gente. Muito, muito difícil, sabe? Hoje foi um dia muito triste pra mim. E eu vou dizer a vocês aqui alguns dos sintomas que eu senti, alguns dos sintomas, né, pra vocês saberem. O primeiro sintoma, eu senti pressão no peito, coração acelerava, gente, parecia que eu ia dar um troço. Dores de cabeça, mãos e pés gelando, estômago ruim, corpo todo queimando, gente, meu corpo queimava, dava uma sensação que tava pegando fogo no corpo todo, era o pescoço, o corpo todo, era o peito, era tudo queimando, gente, era uma sensação muito ruim. E tipo, quando eu passei a sentir isso aí, que eu fiquei mais desesperada ainda, porque tipo, quando a ansiedade ela não é tratada, os sintomas vão ficando cada dia piores. E aí eu comecei a sentir fraqueza e cansaço, eu não fazia nada, gente, e eu me sentia muito cansada. Tipo, eu não aguentava fazer muita coisa porque eu me sentia cansada. E o cansaço era só a minha mente. A minha mente estava cansada, não era o meu corpo. Mas vocês sabem que a mente é o centro de tudo, né, no nosso corpo, né? A mente cansada, ela não consegue fazer as coisas, trabalhar, é muito difícil. Eu ficava agitada, eu tinha dificuldade para dormir, tinha muita insônia. Eu tinha muita dificuldade para dormir, eu tinha insônia. E a cabeça parecia que que ia explodir, gente, que eu ia enlouquecer. Era uma sensação muito ruim, sabe? E minha pressão baixava, gente. Minha pressão baixava muito. Minha pressão baixava. Eu ficava assim, era como se assim, são problemas assim que a gente coloca em nossa mente, são coisas, são
situações, são várias coisas, gente. A ansiedade é muita coisa envolvida e, tipo, foi muito difícil pra mim, sabe? Muito difícil. Graças a Deus eu tenho ótimos médicos que me ajudam muito nisso. E eu agradeço a eles, né? Foram pessoas que Deus colocou na minha vida e eu agradeço muito. E tem me ajudado bastante, bastante mesmo. Quando a gente passa por um problema de ansiedade, às vezes a gente acha que a gente vai conseguir lidar sozinha, né? A ansiedade minha já estava dando sinais e eu achava que eu ia conseguir lidar com ela sozinha, que eu conseguia, que eu era forte, que eu fazendo algumas coisas eu conseguiria mudar. E não mudou, gente. Às vezes a gente precisa realmente de ajuda médica, sabe? E que isso ajuda muito mais a gente. Depois que eu comecei a fazer as consultas com a psicóloga, principalmente, né? Porque não é remédio que cura a gente, é principalmente psicólogo, né? Conversando com a gente, nos orientando, nos escutando, tentando entender o que está acontecendo com a gente, por que a gente fica assim, entendeu? E foram momentos muito terríveis pra mim, gente. Eu procurava ler livros, que era o que a minha psicóloga me orientava. Eu sempre gostei muito de ler livros, de escrever. E aí eu comecei a ler livros. Além de ler livros, né? Eu lia livros, eu fazia pintura, eu tenho uns livros de pintura, que é pra relaxar, tirar toda a ansiedade, isso me fazia muito bem. Uma coisa que faz muito bem também é a meditação. Eu comecei meditando, só que depois eu não tive uma rotina certa de meditar, acabei parando. Uma coisa que me prejudicou muito, que eu acho que me deixou com a crise de ansiedade dessa forma, foi eu não dormir cedo. Eu depois que tive filha, eu fiquei dormindo muito tarde. Isso foi muito difícil pra mim, sabe? E eu tô tentando, né? A minha médica exige muito de mim. A minha médica, gente, ela fala muito sobre mim, sobre a qualidade do sono, a importância da qualidade do sono, a importância de a gente ter uma boa noite de sono, que também influencia no nosso humor, no nosso dia a dia, sabe? No nosso humor, do nosso dia a dia, no nosso acordar melhor, sabe? E principalmente da serotonina, né? Que quando a gente dorme cedo, a gente consegue certinho. Nosso corpo consegue produzir a serotonina, nosso cérebro, né? Quando a gente não dorme, aí fica mais difícil de produzir. E isso nos afeta. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. E caso vocês tenham alguma dúvida ou estejam passando por isso, fala comigo lá no Instagram que eu respondo vocês, tá bom?